Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai debater a questão da redução das desigualdades sociais no Brasil. O nosso convidado é o Dr. Serguei Soares, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quem deu as boas-vindas aqui. Números oficiais divulgados pelo governo apontam que nos últimos anos, 40 milhões de brasileiros deixaram a miséria e mais de 21 milhões de empregos com carteira assinada foram criados. Seriam efeitos diretos dos programas sociais de transferência de renda e de seus impactos na dinamização da economia. Apesar desse resultado, o Brasil ainda está entre os países mais desiguais do mundo. Por isso, programas como Bolsa Família, Brasil Carinhoso e Brasil Sem Miséria vêm sendo aperfeiçoados e redimensionados. No entanto, especialistas garantem que a miséria só será plenamente superada com mudanças estruturais. Doutor Serguei, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço o convite. Como é que nós poderíamos dimensionar essa redução de desigualdades, sobretudo de renda, que vem sendo anunciada, né? E como os programas sociais de transferência de renda tiveram uma eficiente participação nisso? Bom, primeiro vamos começar com uma métrica, né? Para saber o quanto de alguma coisa aconteceu, a gente tem que ter uma maneira de medir essa coisa. Não é a única métrica, mas a métrica mais comum para medir a desigualdade é uma coisa chamada coeficiente de Gini. Não vou entrar no detalhe técnico de como ele é construído, mas digamos que o coeficiente de Gini vai de 0 quando todo mundo tem a mesma renda e 1 quando uma única pessoa tem tudo e todos os outros não têm nada. Tá? Então, no mundo real, ele vai de aproximadamente 20 para um país extremamente igualitário, como a Dinamarca. O coeficiente de Gini da Dinamarca é de aproximadamente 20. Quando vai um brasileiro para a Dinamarca, eu estive lá no ano passado, a gente tem a impressão de que a desigualdade de renda lá é essencialmente 0, porque você não vê carro na rua, todo mundo anda de bicicleta, todo mundo realmente parece ter o mesmo poder aquisitivo. É um país extremamente igualitário, mas não é totalmente igualitário, tanto que o coeficiente é 20. E os maiores níveis são de 60 e alguma coisa, 67, 60, para os países mais desiguais do mundo, que hoje são os países do sul da África, África do Sul e Namíbia. São países ricos, né, relativamente falando, são um pouco mais ricos que o Brasil, mas muito desiguais, mais desiguais do que nós. Qual foi o nosso percurso em termos de desigualdade? A gente saiu de um coeficiente de Gini de em torno de 60, ou seja, próximo da Namíbia ou da África do Sul, isso em 2000, né, em 99, 2001, e aí começamos a cair. E caímos de modo muito estável, muito igualitário, né? A gente vem caindo, e hoje estamos em torno de 54, 53, uma coisa assim, tá? O que impressiona no caso da queda da desigualdade brasileira é que, bom, está caindo relativamente rápido primeiro, não extremamente rápido, mas relativamente rápido, e vem caindo de modo suave e contínuo há quase uns 15 anos. Nós ainda somos um país bastante desigual. Para a gente chegar num nível, para você ter uma ideia, o nível de desigualdade dos Estados Unidos, tá, é em torno de 46, esse número é em torno de 46. Né? Então, ainda nos falta quase uma década para chegar no nível dos Estados Unidos, que é um país desigual, que é um país ainda desigual. Para a gente chegar num nível como o Canadá, por exemplo, que é um pouco inferior a 40, nos faltariam 2 décadas. Né? Então, a gente pode pensar que andou mais ou menos um terço do caminho até chegar numa referência como, por exemplo, o Canadá. Isso eu estou supondo que chegar na Dinamarca para o Brasil é virtualmente impossível. Né? Lá todo mundo é primo. Né? Mas quais seriam os alcances nessa caminhada aí de redução da desigualdade desses programas sociais de transferência de renda? O mais conhecido deles é o Bolsa Família. Mas quais são seus limites, seus alcances para alcançar essa meta? Isso. Uma coisa que a gente pode fazer com esse coeficiente que eu falei, a gente pode alocar a redução da desigualdade a diferentes fontes de renda. Então é possível fazer uma decomposição, a palavra técnica é decomposição exata para dizer quanto que foi Bolsa Família, quanto que foi Previdência, quanto que foi cada parte da nossa renda. Né? A renda de qualquer um de nós é composto de várias fontes, né? Como se você tivesse um bolso para a renda do trabalho, um outro para a renda, enfim, juntando tudo, você
tem a renda total, né? Então, como é que quem é o principal responsável por essa redução na desigualdade? O mercado de trabalho. Mercado de trabalho? Mercado de trabalho, não há sombra de dúvida. Mas seria surpreendente se não fosse. Porque a renda do trabalho é em torno de 85% da renda das pessoas, né? Então, ela é, de longe, a renda mais importante, né? Então, o mercado de trabalho foi responsável por em torno de 2/3 dessa diminuição. E nisso, a política do salário mínimo merece destaque. Então, o mercado de trabalho também é um bolo de rendas que tem muita coisa acontecendo no mercado de trabalho. O salário mínimo foi certamente uma política importante para a redução da desigualdade advinda do mercado de trabalho. Do terço que resta, a gente tem o Bolsa Família tendo um efeito surpreendente dado o seu tamanho. O Bolsa Família é 0,5% do PIB e é em torno de 1% da renda das famílias. Então, não é uma coisa muito relevante em termos, assim, não é muito grande. É pequeno. É pequeno. De fato é pequeno. É porque o benefício é muito pequeno, né? No entanto, o Bolsa Família foi responsável por algo entre 10% a 15% dessa redução total. Então, com 0,5% do PIB, você consegue 15% da redução. Qual o segredo do Bolsa Família? É que o dinheiro vai direto no bolso das pessoas mais pobres. Então, por isso, apesar de ser pouco dinheiro, vai para aquelas pessoas mais pobres e tem um efeito mais importante na redução da desigualdade. Né? Se você me der dinheiro, se você tirar dinheiro, sei lá, de alguém muito rico e der para mim, isso reduz um pouco a desigualdade, mas reduz muito pouco, porque eu ou você estamos na metade de cima da distribuição de renda. Se a gente desse mesmo dinheiro para uma pessoa muito pobre, a redução será bem maior. Por isso o impacto do Bolsa Família sobre a redução da desigualdade, porque ele é muito bem focalizado nas pessoas mais pobres. Agora, nós precisamos tentar aqui demonstrar, pediria ao senhor, para os telespectadores o seguinte aspecto, porque apesar dessa expressiva criação de empregos, fala-se em 21 milhões de novos empregos com carteira assinada, o mercado de trabalho brasileiro ainda é marcado por uma informalidade muito grande. É uma desigualdade, é uma injustiça. Sem dúvida. Agora, nesse processo, criou-se muito emprego, mantém-se a informalidade, não reduziu-se, mas existe, e aí entram os programas sociais. De que maneira eles vão chegar lá a serem um fator de estímulo à movimentação da economia para o mercado de trabalho se tornar mais robusto? A informalidade ainda existe e ainda é alta, né? Ela se reduziu bastante, né? Mas ela ainda existe e ainda é alta. É, né? Muito alta. É bastante alta, em torno de 40% da população ocupada está em algum tipo de informalidade. É claro que informalidade depende um pouco de como você mede, né? Sim. Mas uma medida normal, de onde a gente consideraria como informal o trabalhador sem carteira e o conta própria, que não contribui para a Previdência, ela estaria em torno disso, 40 e poucos %, né? Ela já foi mais de metade. Então, a gente já teve mais trabalhadores informais do que formais. Então, a gente já conseguiu inverter isso. A gente tem mais formais do que informais. Tá? No entanto, a informalidade ainda é muito alta. E associado à informalidade, não sempre, mas em muitos casos, está a precariedade. Então, a gente tem também trabalhos que não são apenas informais, mas também mal pagos, com alto nível de rotatividade, o que a gente chamaria de empregos ruins. Né? Mas qual a diferença que o senhor faz entre informalidade e precariedade? Por exemplo, frequentemente a gente tem pessoas que têm bons empregos, mas que são informais. Sim. Por exemplo, sei lá, profissionais liberais. Muitas vezes eles ganham bem, eles não têm grandes riscos na sua atividade, mas por razões de elisão fiscal, eles decidem que não vão declarar as suas rendas. Estão, então, na informalidade. Não tem vínculo empregatício. Não tem vínculo empregatício. Outros pequenos comerciantes que decidem não formalizar seus negócios também, porque a formalização tem um custo, né? Então, esses não seriam empregos precários, são informais, mas não precários. Mas a grande maioria da informalidade é precário. E por precário eu quero dizer mal pago e inseguro. Então, os empregos informais, na sua maioria, são mal pagos e inseguros. Não totalidade, mas sua maioria. Então, portanto, o caminho da formalização é também o caminho da redução da desigualdade. Né? Porque no emprego formal eu ganho no mínimo o salário mínimo e eu tenho uma série de proteções dadas pela lei. Né? Então, isso também é um importante caminho de redução da desigualdade. O senhor já falou
um efeito importante do salário mínimo, né? Mas é claro que é muito importante o salário mínimo, vem lá da era Vargas e tal, quando não se tinha nada, imagine-se, né? Mas se nós fizermos um pouquinho de comparação, a remuneração do trabalhador brasileiro, o valor do salário mínimo é muito baixo em relação a outros países, né? É muito baixo em relação a outros países. Se a gente comparar o salário mínimo, por exemplo, com o salário mínimo em algum país europeu relativamente igualitário, o nosso salário mínimo a gente seria, poxa, que vergonha de ter um salário mínimo tão baixo. No entanto, nós também somos um país mais pobre, né? Uma outra medida do salário mínimo... Embora grande economia. Grande pelo tamanho. A população é grande. Né? A China, por exemplo, é um país cuja renda per capita ainda é relativamente baixa. Está perto da nossa, né? Não é renda média, né? Mas é a segunda economia do mundo, pelo tamanho. Né? Então, nós somos grandes pelo tamanho. Se você pegar o salário mínimo como porcentagem do salário médio ou mediano, tá? Nós saímos de uma posição, digamos, há uns 20 anos atrás, onde o nosso salário mínimo era muito baixo relativo ao nosso salário médio, né? Para uma posição bem melhor, onde o nosso salário mínimo hoje já está chegando mais ou menos na norma internacional em termos da posição dele relativa ao salário médio ou mediano, né? Então, isso quer dizer que a gente não pode subir mais? Pode subir mais. Mas agora, digamos, a gente saiu de um salário mínimo em termos da nossa renda média muito baixo e agora está mais ou menos na média internacional. Podemos continuar subindo ainda mais. E eu acho que faz todo sentido fazer isso. Agora, em termos absolutos, obviamente, a Suécia... A gente, digamos, perde feio do salário mínimo da Suécia, né? No próximo bloco nós vamos conversar aqui acerca da importância do papel, do efeito direto que cada um dos programas sociais podem ter nessa trajetória de diminuição das desigualdades sociais, especialmente de renda no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Continue com a Agenda Econômica.